Informação garante que o presidente Osmar Stabile está planejando divulgar o relatório da Ernst Young, mesmo com a cláusula de confidencialidade. Corinthians está correndo contra o tempo para fechar acordo milionário com o meia paraguaio Matias Rojas e evitar um novo transfer ban. E o paredão Hugo Souza virou preocupação para o próximo compromisso do Timão, que será sábado contra o Vitória fora de casa. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esse assunto, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. O vídeo de hoje é um oferecimento da Golcase. Na Golcase você encontra uma variedade enorme de produtos oficiais do Esporte Clube Corinthians Paulista, como por exemplo, garrafas térmicas. Tem uma variedade enorme de garrafas térmicas do Timão para você deixar sua água geladinho o dia todo. E a Golcase é especialista em capinhas para celulares. Também uma variedade enorme, eu tenho certeza que você vai encontrar uma para o modelo do seu aparelho. Você pode personalizar as suas capinhas e um detalhe importantíssimo, todos os produtos oficiais licenciados do Esporte Clube Corinthians Paulista. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui na tela, utilize o cupom CAPITA e ganhe descontos exclusivos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre preocupação no Corinthians. Paredão Hugo Souza não participou dos trabalhos com os companheiros por estar na parte interna do CT tratando de dores no ombro. O Corinthians entrou em campo pela última vez contra o Atlético Mineiro. Noite do último sábado, vitória de 1-0 com um belo gol do Maicon, vitória importantíssima. No final da partida, o Hugo Souza se envolveu em um lance com o adversário, caiu de mau jeito, ficou sentindo o ombro e depois não tivemos mais informações sobre a situação dele, já que no domingo foi folga para o elenco. O Corinthians retornou aos trabalhos na segunda-feira, dia 20, mas não deu informações sobre o Hugo Souza. E justamente hoje, terça-feira, dia 21, tivemos informações. Parte do trabalho que aconteceu hoje foi aberto para a imprensa e o Hugo não esteve com os companheiros. Pelas informações, ele ficou na parte interna do CT tratando das dores no ombro desse jogo contra a equipe do Atlético Mineiro. Até o momento, o Corinthians não informou se o jogador tem alguma lesão ou não. O próximo compromisso do Corinthians será sábado, contra o Vitória fora de casa. Até lá, teremos trabalhos na quarta-feira, na quinta e na sexta-feira será o encerramento dos trabalhos. Então, por enquanto, o Hugo segue como preocupação para o próximo compromisso do Timão. Opinião quanto ao Hugo Souza ter ficado de fora dos trabalhos no CT Dr. Joaquim Grava, nessa terça-feira, 21, é a seguinte: preocupante. Estamos falando de um lance em que o Hugo ficou sentindo muito, acabou saindo até com algumas dificuldades. Infelizmente, o Corinthians não informou a real situação do jogador. No jogo do dia 15 contra a equipe do Santos, perdemos por 3-1. O Hugo ficou de fora, o seu substituto foi o Felipe Longo. Ao meu ponto de vista, o Felipe Longo não teve nem culpa em nenhum dos gols marcados pela equipe do Santos, mas estamos falando do Hugo, que acaba trazendo uma confiança maior. O Felipe Longo fez apenas a sua estreia entre os profissionais do Corinthians, ainda é um goleiro que vai evoluir, vai crescer muito, mas claro que sempre quando imaginamos que o Hugo poderá ficar de fora, a preocupação acaba aumentando. Então vamos torcer para que o Hugo se recupere nesses próximos dias e possa estar à disposição do Dorival no próximo jogo, que será no sábado contra a equipe do Vitória. E agora vamos falar sobre busca de acordo. Corinthians ainda trabalha para fechar acordo milionário com o meia paraguaio Matias Rojas, ou em breve poderá sofrer outro transfer ban. O Corinthians está com um transfer ban da FIFA pela compra não paga do zagueiro Félix Torres, 40 milhões de reais que o Corinthians tem que pagar para a equipe do Santos Laguna e desbloquear a punição que estamos na FIFA. Corinthians também está com um transfer ban imposto pela CBF pelo atraso da segunda parcela do acordo feito para pagar
o Ranieri junto ao Cuiabá. O Corinthians já pagou na segunda-feira, ainda dia 20 de outubro, data em que a punição foi confirmada, mas agora o Corinthians tem que aguardar a CBF se vai retirar essa sanção ou não. Por quê? Porque a CBF, mesmo você pagando, o transfer ban continua. Então, estamos falando aí de um Corinthians que terá o transfer ban da CBF por enquanto até o final do mês de abril. Claro que o Corinthians vai tentar a revogação da punição. Enfim, o Corinthians trabalha para resolver essas questões e ainda tem uma bastante complicada para solucionar, a do Matias Rojas. Estamos prestes a completar 30 dias desde que a informação que o Corinthians foi condenado no caso chegou. Para ser mais preciso, no dia 23 de setembro, recebemos a informação que o Corinthians foi condenado, mas tem um detalhe, não sabemos quando que o Corinthians foi condenado. Se foi no dia 20, se foi no dia 21, dia 22 ou dia 23 exatamente. Fato é que desde que a condenação foi confirmada, o Corinthians recebeu um prazo de 45 dias para resolver. Então, estamos falando de um Corinthians que tem entre 15 e 20 dias para se acertar com o Rojas. Pelo que se fala, os valores estão na casa de 45 milhões de reais. O advogado do Rojas, representante do Rojas aqui no Brasil, Rafael Botelho, deu uma entrevista algumas semanas atrás e falou que eles não têm a intenção de que o Corinthians sofra outro transfer ban. Eles estão abertos a negociações, mas por enquanto não temos nenhuma informação de que temos avanços nessas negociações. Então o Corinthians necessita se acertar com o Rojas o quanto antes possível, porque vamos colocar ali, entre o dia 5, no máximo dia 10 de novembro, caso não resolver, poderemos sofrer outro transfer ban e será outro da FIFA. A minha opinião quanto a essa questão do Rojas é a seguinte: primeiramente, a diretoria do Corinthians vem trabalhando, há quem me diga que vem trabalhando de uma forma discreta, há quem diga que estão trabalhando forte para resolver essa questão do Rojas, mas fato é, o Corinthians precisa de dinheiro para resolver. Não adianta nada o Corinthians ir lá conversar com o representante do Rojas e não ter dinheiro para oferecer. Hoje, pelo que se fala, a dívida está na casa de 45 milhões. Quanto que o Corinthians terá que oferecer, por exemplo, para pagar uma entrada para o Rojas? 1 milhão? Eu acredito que não. 5 milhões? Não sei. 10 milhões? O Rojas quer a metade da dívida à vista? Aí estaríamos falando de mais de 20 milhões? Não sabemos, ainda não temos detalhes de como as negociações estão sendo conduzidas. Claro, o Rafael Botelho disse algumas semanas atrás que eles não querem que o Corinthians sofra um transfer ban. Absolutamente que ele disse, porque eles querem receber. Se o Corinthians sofreu transfer ban é porque eles não receberam. Mas quais as condições que eles querem receber? Então, é preocupante. No momento estamos com 2 transfer bans. Esse da FIFA do Félix Torres, que já está, a punição já está desde o dia 12 de agosto. Corremos o risco desse do Rojas e temos o da CBF, que agora o Corinthians aguarda. Esse momento que você estiver assistindo esse vídeo, pode ser até que de repente tenhamos algumas novidades em relação ao da CBF, mas o da FIFA, o do Félix Torres, tem que pagar 40 milhões, Santos Laguna que era à vista, e o do Rojas também, o Corinthians precisa de dinheiro para entrar em acordo. Então, vamos aguardar os próximos dias, próximas semanas, se teremos algumas novidades em relação a avanços. Corinthians busca acordo milionário com o meia paraguaio Matias Rojas, mas por enquanto, pelo jeito que as coisas estão indo, está difícil fechar esse acordo. E para finalizar esse vídeo de hoje, temos novas informações envolvendo o Corinthians e a Ernest Young. Conforme informações que eu trouxe para vocês no vídeo da manhã de hoje, terça-feira, dia 21 de outubro de 2025, o Corinthians se encontrou com representantes da Ernest Young, uma das maiores empresas de consultoria e auditoria do mundo. Motivo: receber o relatório que todos estávamos aguardando desde a temporada passada, quando o presidente destituído Augusto Melo assumiu, contratou a Ernest Young, inicialmente dizendo que era auditoria, mas na verdade era uma consultoria. Em setembro do ano passado, a diretoria da época rompeu com a empresa devido a desacordos e tudo mais. Com o Stabile assumindo no final de maio, o Stabile se reaproximou da empresa novamente, acertou, entrou em acordo para pagar os valores atrasados, pelo que se fala R$ 1 milhão,
e recebeu o relatório na última segunda-feira. O Corinthians emitiu uma nota sobre esse relatório, falando da cláusula de confidencialidade, indicando que não iria divulgar o relatório e, claro, com informações que nós já tínhamos anteriormente, que a empresa não havia encontrado nenhuma irregularidade. Lembrando que a Ernst Young foi contratada para apurar os contratos, analisar os contratos que o Corinthians tinha e tem, como, por exemplo, a empresa que cuida da bilheteria e também do fiel torcedor, alimentos e bebidas na arena, itens licenciados, franquias, lojas e tudo mais, ou seja, camarotes, vários contratos que o Corinthians havia feito nas gestões anteriores. Como eu disse, informações que o relatório não seria divulgado. O presidente Osmar Stabile havia garantido que iria revelar para nós torcedores, para a imprensa, detalhes desse relatório. Parece que realmente as coisas podem acontecer com a divulgação. Pelas informações do jornalista Marco Belo, o Corinthians está planejando divulgar esse relatório, mesmo ter anunciado essa cláusula em sigilo. Pelas informações do jornalista, o sigilo de confidencialidade é em relação aos valores que o Corinthians pagou à empresa pelos serviços prestados. Então, dessa forma, o Corinthians tem direito de divulgar as análises feitas pela empresa, que englobam diagnósticos financeiros e administrativos, além de aspectos de governança e planejamento estratégico. Então, segundo o jornalista, a expectativa é que o presidente Osmar Stabile revele os conteúdos em breve. Então, vamos aguardar, tem que revelar mesmo. A minha opinião quanto a essa informação do Marco Belo é a seguinte: agora sim, agora estamos caminhando para as coisas da forma correta. Primeiramente, o Stabile prometeu que divulgaria esse relatório. Então, por que que ele voltou atrás? Aí sim é a coisa da maneira correta. Primeiramente, ele foi atrás da empresa que estava sem contrato desde o ano passado, acertou pagar os valores, parece, pelo que se fala, mais de 1 milhão, para nada, para não divulgar. Então, já que não tem nada de errado, tem que divulgar, tem que ser divulgado, porque na minha visão, isso é opinião, tem muita coisa estranha. Ministério Público fazendo investigações, gastos irregulares no cartão. Capitão, isso é outra coisa. Tudo bem, mas e se tem alguma coisa ali que o próprio Ministério Público de repente se interesse? Então tem que ser divulgado. Por exemplo, eu acredito que o promotor Cássio Concerino vai querer ver esse relatório. Eu até tentei perguntar, estou tentando perguntar isso ao promotor, mas até o momento ainda não consegui o contato. Mas tem que divulgar. A divulgação faz parte da transparência. Na minha visão, a nota que o Corinthians divulgou é que não iria revelar o relatório. Mas uma pressão muito grande para cima do presidente. Temos uma pressão muito grande para cima dele depois que tivemos indícios que o relatório não seria divulgado. Ele prometeu. Então, será que mudou de ideia? Vamos aguardar. Eu, particularmente, tenho a minha visão que tem que divulgar mesmo, de qualquer forma tem que divulgar. Por quê? Porque você não pode fazer um contrato com uma empresa, pede um relatório e depois você não pode divulgar. Qual o motivo? Você pagou por ele para não divulgar? Então, sinceramente, tem que divulgar mesmo, faz parte da transparência. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como eu sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acham do paredão Hugo Souza? Será que estará à disposição do Dorival para o próximo compromisso sábado? E quanto ao Corinthians correndo atrás para fechar esse acordo milionário com o Rojas? Será que esse acordo será fechado ou já podemos aguardar outro transfer ban? E quanto a essa nova informação que o Stabile pretende divulgar o relatório da Ernst Young, será mesmo? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço. E vai, Corinthians!